Muito bem-vindo de volta, seu Fernando Vivian. Muito obrigado. Yes. Bom estar de volta. Como é que foi de férias, tudo bem? Foi maravilhoso. A gente fez uma viagem incrível de família. Verdade. Eu disse que ia ser a grande indiada da família Vivian Massocchini. A gente foi de carro até Buenos Aires. Que legal. Quantos quilômetros dá? Milhares. Milhares, bastante tempo. Legal, muito legal. bem. E o nosso recém-casadíssimo e vindo de uma lua de mel maravilhosa, bem-vindo de volta, seu Carmeloque. Muito obrigado, Jorgito. Verdade, o último episódio eu nem tinha casado ainda. Tu não né? tinha casado, Não. inclusive tu entrevistou a tua noiva. A minha noiva, isso. E foi muito interessante o meu casamento, até eu quero falar aqui, porque foi bem simples, tá? Eu tinha Jorge Mateus no meu casamento. Vocês sabiam que tinha Jorge Mateus no meu casamento, né? Ele largou isso no Stories, que ia Não. ter Jorge e Mateus. Cara, em 2 horas tinha 1000 compartilhamentos. E eu tenho paciente minha que veio aqui na clínica esses dias e falou assim, eu peguei, minha filha me chamou, me mostrou isso, elas pegaram o carro, foram no prédio, na parte de trás do Mentira. prédio, para escutar Jorge Mateus. Mentira. Era verdade. Mas para vocês saberem, Jorge Mateus não era Jorge, era porque Não, o era Jorge... Não, Mateus. tinha Jorge e Mateus, claro, Isso. claro. Era porque o Jorge, que era... Era foi o meu celebrante, padrinho, ele né? celebrou, e o irmão da Michelle, que chama Mateus. Eu não menti. É verdade. Nada como... Sabe o que é isso, Fernando? Oi. Nada como ter bala na agulha, né? Bala na Porque o agulha, cara que tem é. bala na agulha e solta uma dessas é verdade. E eu Agora, falei- bota eu e tu falando isso. Não, Mentiraça. Agora vem daqui, Cara, meu amigo. Não, Era mas tem legal. também bala na agulha, né, Não, Jorge? não, aqui tem café no É igual bullying. quando tu bota aquelas roupas falsas, cinto de marca falsa, as pessoas não acham que é falso. Não acham. Não, porque o que é interessa Jorge, quem Jorge não investe. usa roupa falsa. Quem É o interessa conteúdo, quem investe. Vivian, É é o o que conteúdo. investe. Brincadeira, o Jorge não usa roupa falsa. Eu lembro que eu ficava olhando assim no prédio, tinha um monte de gente pra cima, assim, ó. Porque eu falei que eu ia fazer o casamento de uma maneira bem simples, mas que eu ia dar o luxo de ter Jorge Mateus no Mateus. meu casamento. Muito E bem. o Jorge Mateus era o Jorge e o Mateus que celebraram. Muito bem, legal, né? E eles caíram. Isso, todo Muito mundo. bem, muito bem. Nada como ter um pouco de credibilidade. Né? É verdade. Coisa que a gente não tem, Fernando. Quer dizer, Mas tu quem eu tem não tenho. credibilidade... Não. Eu vou te dizer um negócio. Muito bem. Desculpa, Patrícia, mas agora sim. Boa noite. Muito boa noite. Bom dia, boa Boa tarde, noite, bom dia, boa tarde, porque a gente não Jorge. sabe a hora, É o né? seguinte, ela tem, pra quem não tá vendo ali pelas câmeras, ela tem um barrigão. Um ali. barrigão. Não é uma Ela tá displicência dela de grávida. estar tirando. E a gente falou que tem que conversar perto do microfone, mas ela não Tá um pouco difícil de consegue. chegar, então eu vou segurar o Eu microfone. acho assim. melhor você Acho segurar que dá, o né? microfone, Ai, assim, querida. porque senão ela não vai conseguir. Pode chegar bem pertinho, tá, Paty? Aí agora pode. Agora sim, me Pode. desculpa, Patrícia, mas agora sim a pessoa mais importante dessa mesa hoje, talvez a pessoa mais importante desse ano dentro da Clínica Harmonia. Muito Olha bem-vinda, mamãe Patrícia Muito Tisato. obrigada. E Isabela. E Isabela. Isabela. Primeiro podcast com a Isabela. uma amiga. Maravilhosa, olha Próximo só. vai ser com ela no colo. Maravilhosa. Quantos meses tu tá, Paty? Faltam 2 semanas para 8. Uau, yes. Quase. Que empreitada bonita essa. Muito bem, para quem não conhece, essa é a nossa médica maravilhosa, nossa mamãe, Patrícia Tisato, a nossa responsável pelo nosso assunto de hoje, que é transplante capilar. Muito bem, Patrícia, que legal, um prazer. Acho que a gente até talvez tenha se prolongado demais de tu estar aqui com a gente, mas a preferência era da Isa, né? Mas agora a gente está aqui e hoje o nosso papo é sim sobre algo super, super importante que, graças a Deus, tomou um formato muito melhor nos últimos anos, que é transplante capilar, né, Patrícia? Muito bem. Paty, deixa eu começar o negócio pelo seguinte. Vamos lá. Tu já parou para contar quantos transplantes tu já fez, não? Não parei para contar, mas faz muitos anos, não sei mais nem quantos anos eu tô aqui fazendo transplante capilar, porque eu já perdi até Tem as muitos, contas. muitos anos. E tu sabe que tirando essas férias coletivas, eu nunca tirei férias, então assim, ó, É. é corrido. É corrido, né? Todo dia, todo dia. Esses tempos a gente estava falando sobre... A gente fechou... Provavelmente a gente já fechou o número 6.500. Já Sim. fechou. Já Já fechou lá por novembro, mais ou menos. 6.500 transplantes Não, capilares. 6.000 transplantes tinha fechado em novembro, eu acho. do ano passado, Do né? ano passado, é. Na história da Clínica Harmonia. Sim. Isso aí. Isso. Isso é bastante Não, barato. tu tá desde o início. A Paty tá Tá. há muito Sim, tempo, Paty né? tá desde o É. início aqui com a gente. Sim, Porque sim. eu entrei depois de Paty. Eu acho que deve ter
metade desses transplantes passaram pela mão da Paty, talvez, né? Bastante. Passou muito. Muito, né? Muito. Que legal. São 3, né, realizados por dia. Sim. Nós temos aqui Dividido a entre... Gabi, o Matheus, a A Mari. Mari, né? isso E aí, a boa. Nós somos uma equipe de 4 médicos que Eu realiza. vim hoje só representar o... E a mamãe, montante. porque senão não cabe tanta gente aqui na mesa. Muito bem, Patrícia, que legal. E me diz uma coisa, vamos começar um papo um pouquinho direcionado para os meninos que sofrem disso. E eu acho que o mais interessante sobre transplante capilar é a gente saber que hoje as soluções são muito, muito, muito melhores. Mas vamos lá. Paty, o que causa calvície, hein? O que é isso, hein? A calvície entre uma série de fatores, né? A gente tem o principal, que é, com certeza, a genética, a alopecia androgenética. Mas também a queda de cabelo, ela pode ser devido a estresse, a doença imunológica, até o próprio Covid fez as pessoas perderem muito cabelo. Bastante, né? Mas, assim, a maioria dessas causas são temporárias. Depois o cabelinho volta, né? Até a própria gestação, né? Depois da gestação perde cabelo. Quimioterapia. Exato. Mas a principal causa, e a principal causa dos nossos pacientes aqui, é a alopecia androgenética. Né? Que é uma Deixa eu causa fazer uma genética. pergunta para ela, Jorge. Vai lá, Carmeloc. Paty, existe no verão, no inverno, outono, primavera, que cai mais cabelo? Na verdade, existem fases, né? Que a gente pode perder mais cabelo. Não, eu quero saber nessas estações do ano. Se existe uma estação do ano que a gente perde mais cabelo. Varia de pessoa para pessoa. Não tem? Eu vou te... Agora Não tem eu aquela vou te coisa dos contar. animais que trocam Não de tem, pelo não, lá? tem não. que Tem, uma coisa, sabe, né? dos Bicho que troca de animais. pelo, Dos né? animais, sabe o quê? Sabe qual que é a época do ano que mais cai cabelo? Ah. Próximo do verão e no verão. A minha época que mais cai cabelo é quando Mas chegam não os é. boletos. Isso é verdade, você sabia? É quando Por chega quê? boleto. Por quê? Você sabia não? Porque É o verdade. pessoal prende mais o cabelo, faz tração. Você não sabia disso, não? E lá vem o alopecia golpe. com tração. Lá vem, Ah, lá vem. não é. Lá vem. Já aparece no meio. Vocês sabem isso aqui, eu fiquei até de falar depois ali com o pessoal ali que tá aqui na produção ali. E na verdade essa época aí, o pessoal, eles se preocupam mais com o que, seu Vivian? Body. Ah, sim, Com sim. o corpo, corpo. eles se preocupam mais com o corpo. E hoje em dia, como a internet divulgou muita coisa e tem muita informação, peraí, deixa o Jorge ali que ele tá mostrando Você o negócio pra atrapalhou, gente. Bino? Isso. As pessoas hoje, elas se preocupam muito com o corpo e hoje antes era aquela coisa assim, né? Reposição Mas aí hormonal. eu vou te rebater. Mas eu não E vou- hoje, Aí eu vou te rebater, Calma que porque nós vamos corpo de entrar. verão se É. faz no inverno, então é no inverno que o cabelo cai mais. por quê? Porque eles É. começam a fazer mais reposição hormonal no inverno? É, corpo de verão se constrói no inverno. Ah, sim, né? Não. Mas no verão as pessoas começam a se preocupar mais ali antes disso aí, né? Isso aí, Jorge, tá Vai deixar mostrando rolando ali lá. o recorde mundial. Mas é nessa época. Mas, cara, você sabe, e Paty, você sabe de uma coisa? As pessoas hoje, antigamente tem todo aquele mito, né, Paty, das pessoas fazerem... mito não, na verdade eu acho que as pessoas têm vergonha de falar que fazem uso de reposição hormonal, né? Eu acho que muito se fala em preconceito, né? Preconceito de fazer reposição hormonal, de fazer transplante capilar, e as coisas estão se quebrando hoje, né? Não existe mais esse preconceito em fazer essas coisas e o mundo está explorando muito mais esses artifícios. Então, as pessoas não têm mais vergonha de fazer transplante, não têm mais vergonha de fazer reposição hormonal, porque está muito comum, né? As pessoas fazem no geral. Mas o É negócio é, o verdade. seguinte... É verdade. Mas Não é mais muitos estranho anos- tu ver um cara com Não um é. colar Eu tô ali fazendo e com a cabeça reposição toda- hormonal, tá tudo bem, mas eu não Todo mundo já tenho viu. problema de calvície, tá? Se eu tivesse problema de calvície, o que eu faria? Eu estava fazendo reposição hormonal, mas eu comentaria com o meu médico que eu estou fazendo reposição hormonal. Mas o problema é que quando a gente pergunta para os nossos pacientes se está fazendo reposição hormonal hormonal é uma coisa, e bomba, entre aspas, que é até feio falar isso, né? Que seria o uso indiscriminado do hormônio, Isso, né? Mas Sem a orientação. maioria, muitos dos nossos pacientes, quando a gente pergunta, você está fazendo reposição hormonal? Eles falam assim, não. Mas tem muitos que têm vergonha de dizer. Mas sabe por quê? Porque eu acho que ficou Por causa aquele daquele mito. preconceito. Isso, Preconceito. porque ficou também aquele negócio de acha que é fácil, só fazer reposição. Eu vou fazer reposição hormonal, eu tô forte porque eu tô fazendo uma reposição hormonal. Não, quero ver a pessoa também ir na academia todo dia, fazer dieta todo dia, que não é só fazer reposição hormonal. Claro. Mas existe esse preconceito. Quando ele fala que não está fazendo, porque se você estiver fazendo com o médico, você fala, sim, eu estou fazendo reposição hormonal,
tá tudo certinho. Mas se ele orientasse pra gente, seria mais fácil. Mas como é difícil, né, Paty? E aquele uso indiscriminado também é uma cachaça, né? Tu faz uso indiscriminado, tu vê resultado, opa, vou lá, vou fazer mais um pouquinho. E vou fazer mais um pouquinho, e vou fazer mais um pouquinho, sem acompanhamento, aí é uma bomba E relógio. muitos deles, e muitas pessoas, por incrível que pareça, é muito mais fácil justificar a causa da sua... Bom, vamos supor, fiz transplante, meu cabelo está caindo. É muito mais fácil jogar a culpa no procedimento de No transplante transplante, capilar que não ficou do legal, que você falar. do que Tem os você está pacientes- fazendo ou deixando de fazer para Você cuidar sabe do o teu que a gente transplante. usa como estratégia no último ano? A gente tira foto de todos os pacientes de tórax e de lado. Aí passa mais ou menos assim uns 6 meses, 1 ano. Se ele falar com a gente que está caindo, ai, meu cabelo está caindo. Aí a gente fala assim, manda uma foto para mim do tórax para ver como é que tá seu peito. Cara, tem uns caras que estão, era magrinho, estão com um trapézio daqui para cima, assim, ó, desse tamanho. Aí você pergunta assim, os caras com 40 anos de idade, 45, Senão eu nasci assim. A minha Não, genética é minha boa. genética é Fazendo boa. uma dieta. É, eu sempre tive esse trapézio, minha genética é boa. Sabe o que eu vou usar daqui pra frente? Eu vou usar, tem até tem uma piada esses dias que eu escutei o cara, porque na hora que você pergunta ele não fala, né? Então, ele fala que não, e a gente tem que tentar adivinhar, né? Porque eles acham que a gente, alguns vão pensar, porque tem muito cara consciente que conta pra gente. Tem aquele assim do cara que chegou na farmácia e falou assim, ô farmacêutico, eu queria uma pomada pra aquele lugar, porque eu caí num toco. Já viu essa? Já? Aí, já viu essa? Já? Aí o cara falou assim, já, Bate? Não? Não viu? Aí ele falou assim, que pomada? Você caiu num toco? Bom, olha só, eu tenho 2 pomadas aqui. Uma para lesão por pênis e outra para lesão de toco. Qual que você quer? Aí ele fica assim, eu acho que eu quero essa de toco. Ó, se você usar de toco E for pênis. e for pênis, você vai ficar com a couve-flor, você não vai conseguir sentar mais durante muito tempo. Aí o cara vira e fala assim, Por via das dúvidas, me dá aquela de pênis. me dá de pênis, me dá de pênis, mas foi toco, tá? Então, a gente tem que começar a usar essas para esses pacientes e falar assim, meu amigo, deixa eu explicar, se você não me falar, seu cabelo vai cair todo. Então vai ter que usar alguma estratégia dessa, porque como? Eu posso te falar assim, ó, eu que atendo muitos retornos, eu acho que mais de 80% dos homens que eu avalio, que fazem reposição hormonal, que eu sei, que a gente vê isso, eles falam que não estão usando. Seria Tu muito sabe mais fácil. o que é mais engraçado também? Depois que o pessoal faz o transplante, o cabelo cresce, a autoestima aumenta tanto que o pessoal começa a cuidar do corpo e o pessoal que não usava, começa a usar. Então, a gente tem um número muito grande de pacientes que está fazendo uso de reposição hormonal. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, desde que fale com o seu médico, seja sincero com o seu médico, Exato. conte para a gente conseguir fazer um atendimento múltiplo, né? A gente conseguir fazer o tratamento direitinho e a gente conseguir segurar esse cabelinho nessa cabeça. E não deixa de ser também uma das causas de queda de cabelo, como o Exato. Jorge mencionou, uma das causas, né? Exatamente. Eu queria, Vai lá, nesse gancho de perguntar, eu queria perguntar uma coisa que eu sei que a Paty é muito técnica, a Paty estuda bastante, sabe bastante farmaco e tudo. E eu não faço, né, nada, nem de facial, nem de capilar. Era a Mariana, tu errou. Mas eu sei que tu manja, Paty. Essa coisa agora, assim, de tratar, é bem de curiosidade mesmo, né? Depois a gente vai entrar, inclusive, no meu caso, eu vou fazer uma pergunta como se ninguém soubesse, né? Mas por que no meu caso não rola transplante? Mas antes disso, tomar medicação para melhorar a calvície, tudo. O que tem hoje que funciona e o que tem de Hoje, fato e mito? Fato e mito. Então, hoje a gente tem no mercado, eu acredito muito, e acho que a clínica inteira acredita muito, no básico, arroz com feijão. Se o paciente não começar pelo arroz com feijão, não adianta gastar fortunas indo fazer mesoterapia. Porque às vezes eu abro no meu Instagram tem um monte de coisa, né? Mas tem muita coisa mesmo. Mas tem que começar pelo básico, pelo arroz com feijão. Hoje a gente tem no mercado dutasterida, minoxidil oral, minoxidil líquido. Então a gente tem medicações que o paciente pode fazer uso em casa. São tratamentos que não são tão caros, são tratamentos acessíveis para quase todo mundo, né? Tá. Então a gente tem que começar por aí. Agora, tem muita E todo mundo precisa gente... fazer isso antes do transplante? Não, a gente avalia, a gente orienta. Alguns pacientes começam antes, alguns pacientes começam após e outros seguem até o longo da E vida nem para todo mundo estabilizar a calvície. precisa, né, Paty? Exato, tem paciente que tem 60, É isso que eu não entendo. Se é 60, pra todo 60 e mundo, poucos não. anos, faz um tratamento por só um período até o cabelinho crescer, depois não precisa mais tratar. Né? Então a gente tem personalizado. Cada Legal. um a gente... Não é receita de bolo. De bolo, não, Tá. não é.
Tanto que as consultas funcionam de uma dinâmica um pouco diferente, né? Os pacientes jovens são aquelas consultas onde o tratamento conversa sobre tratar perdura 90% da consulta. É mesmo. E cirurgia vai vir depois. Agora, os meninos mais velhos, a gente já conversa um pouco mais sobre cirurgia, né, Paty? E eu sempre falo para os pacientes, é uma opção tua tratar. Eu não vou estar na tua casa com uma arma na tua cabeça te obrigando a tomar um remédio. É uma opção exato. tua. Mas tem que saber que se não tratar, futuramente é capaz de tu voltar aqui e fazer um novo transplante. Eu vou te contar uma coisa, porque o meu pai usa dutasterida por causa da próstata. Olha aí. Meu pai está com 89 anos e a gente começou a notar nos últimos anos, a gente, assim, alguns períodos a gente fica muito sem ver eles, eu e os meus irmãos, né, porque distância, a gente não mora na mesma cidade. E nos últimos anos a gente chegava em casa e via, o meu pai tá cheio de cabelinho. Aos 89 ele encheu de cabelo. Quer dizer, por isso que eu te perguntei, o que funciona e o que não acontece? funciona, né? Se tu tem uma região Achei muito completamente legal. atrofiada, a medicação não vai fazer efeito. Aí é transplante, não tem o que fazer. A gente precisa, né, ter o recurso do transplante. Aham. Agora, se tem uma área que ela está atrofiando, que a gente pode recuperar com tratamento, batata. O tratamento Mas seu vai pai recuperar o cabelo. uma das poucas exceções, tá? É muito difícil, vamos supor, você agora com Ah, não, é que o Vivian já já tá tá tudo atrofiado, né? atrofiado e Pois é, porque você eu sempre tomar ouvi alguma isso, medicação. que a calvície Não. estaciona, né? E depois... Sim, ela dá uma como é que estacionada, é? mas vamos supor, você tem uma calvície região frontal aqui, tipo a que o Rafa tinha, você com 50 anos. Desde os 30 anos, você com 50 anos tem a mesma calvície. Você vai fazer o transplante, pronto, acabou. Resolvido o problema, não precisa tomar nada não. Só toma uma medicação para vascularização, para umas vitaminas durante um período, depois para e pronto. E não precisa tomar mais. Não, a Beleza. gente Na para. verdade, o que acontece, né? Como o problema da calvície ele é de caráter estrutural, as células que têm o problema estrutural genético da calvície são as células que vão sofrer durante toda a vida. Então, assim, as graduações de calvície têm a ver com vamos pensar assim, a área da plantação que é contaminada pela doença. Tá. Então, assim, ao longo do tempo, o que a gente sabe sobre o indivíduo? De que principalmente os meninos, de que eles têm uma curva onde os principais causadores da queda, como o vilão, que é o DHT, né, Paty, que tu trata todo dia nos teus pacientes, é ele que faz a chave da morte celular acontecer. DHT, para quem não sabe o que é. Dihidrotestosterona. É uma porção de conversão. Depois a Paty pode falar um pouco melhor Só sobre quem tem problema de calvície tem DHT, Jorge? isso. Ah, muito bem. Claríssimo que não, né? Isso é uma... Eu tenho. É, Você tem. mas é exatamente esse o problema da plantação. Eu, por exemplo, nós somos sofredores da calvície, né? O Carmelo já não é. Então, assim, a nossa plantação é contaminada por células que têm um defeito, onde o DHT, quando circula, faz a célula ter essa morte programada. Agora, para o K, isso já não acontece. Mas ele tem DHT também. Ele tem DHT também. Eu tenho. Tu Tem quer que um, ter. tu Todo quer um mundo. exemplo muito claro? Eu vi que o Carmelo já começou o papo falando sobre esse mundo de reposição hormonal. Eu acho que uma coisa muito clara que tem que se ter no que se passa hoje é sobre o conceito de que é reposição e o que é suplementação. O que a maioria das pessoas fazem? Suplementação. Suplementação. Ninguém tem hipogonadismo, ninguém tem o testículo menor, ninguém tem um déficit de FSH, que é um estimulador de folicular das células, enfim. Se a gente pegasse o exemplo da mulher, não é assim uma mulher que está na menopausa, parou de produzir hormônios e ela vai então repor. Perfeito, exato. É o que a gente tem sobre É andropausa. como se eu pegasse uma menina de 20 anos que está no auge da função ovariana e começasse a encher de hormônios. Exato, exato. Então, que tu pega, se tu for pegar as meninas que praticam o fisiculturismo e fazem suplementação hormonal com testosterona, aquela ideia de que quantos por cento são de homens, Paty? De calvície entre homens e mulheres? Não, de transplantados? Não. Estou falando da doença androgenética. Uns 90%. É, 90%, 95% dos homens constituem da doença. Aquelas mulheres que são silenciosas, elas não desenvolvem porque a quantidade de testosterona no organismo delas existe, mas é infinitamente pequena. A quantidade de DHT no organismo delas é infinitamente pequena. Quando elas fazem a suplementação, adivinha o que acontece?
uma enxurrada de testosterona. E aí elas começam a ter, além da caracterização masculina, Masculina, da face, tá. a masculinização, tudo isso, elas começam a ter entradas e começam a desenvolver calvície. Sabe que isso repercute também no bumbum, né? Ah, eu que trabalho claro. com remodelação glútea, as mulheres que... E eu pergunto, e assim, a maioria fala, né? Assim, eu não estou atingindo um objetivo na academia, eu malho demais, eu faço uso de androgênios, eu uso testosterona, e aí eu comento com elas. Olha só, eu sou super a favor do hormônio, eu acho que ele orientado vai te dar um ganho muscular legal e tudo certo. Porém, ele vai fazer uma conformação anatômica diferente, começa a ficar com um bumbum masculinizado, que é aquele Aquela cavadinho na depressão, lateral, né? que é o bumbum de homem. Quando a gente, inclusive, vai trabalhar a remodelação glútea de homem, a gente tem que ter cuidado de não preencher a lateral, porque arredonda. E isso é uma característica feminina. Que na verdade, a beleza da mulher está na gordura, né? Elas exato. lutam contra a gordura, mas a beleza feminina é na gordura. Se for pegar mama, é gordura. É gordura. Se for pegar A gordura que glúteo, deixa redondinha. Exato, isso deixa bonito. Bati, o que Mas vocês estão falando aqui de testosterona, DHT. Vamos supor que... Eu acho que as pessoas precisam entender por que você está falando de testosterona. O que tem a ver a testosterona com DHT, Paty? Quanto mais... Em primeiro lugar, desculpa te interromper. O que é o DHT e que relação que tem a testosterona com DHT? Então, DHT é uma enzima que todos os corpos produzem e ela vai se ligar lá na raizinha do folículo e é ela que vai fazer o cabelo cair quando o paciente tem uma alopecia androgenética. Então, o organismo produz um número X de DHT e ele produz um número X de testosterona. Se eu for lá e injetar testosterona, eu vou estar aumentando esse número. Ou seja, a que eu já produzo testosterona naturalmente. converte, uma porcentagem da testosterona converte em Isso, DHT, né? Isso. Então, aumentei a minha testosterona, automaticamente eu vou aumentar o meu DHT. E automaticamente eu vou aumentar a minha queda capilar, porque vai ter mais DHT se ligando na basezinha do folículo capilar. Então, tem alguma relação porque a gente escuta, né? Depois a gente vai falar sobre os mitos e verdades desses medicamentos, finasterida e dudasterida. Existe alguma relação porque algumas pessoas falam, se eu tomar finasterida vai baixar minha testosterona? Não, tomar finasterida não vai. É que assim, a gente tem um mito com a pobre da finasterida, Depois né? a gente vai falar desses mitos, mas me fala o que faz a finasterida ou dudasterida que vai impedir. A Explica aí. finasterida ela vai controlar essa conversão de testosterona em DHT. Ela não vai diminuir tua testosterona, ela vai controlar a conversão em DHT. Então, as pessoas têm essa impressão de que vai diminuir a testosterona. Vai diminuir o hormônio vai masculino. deixar, não vai mais ter aquele libido e toda... Não, não é bem assim. Em alguns pacientes pode ocorrer 1% da população, mas com uma dosagem super alta, que não é a dosagem que a gente usa para tratar cabelo e tudo mais, mas é mais assim, o que está aqui na cabeça do que o que realmente o medicamento O cara faz. pega o comprimido e daí de noite ele Aham. já não consegue. Tu sabe que Tamanho existe- efeito placebo. Na verdade, sabe o que é isso? Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, né? E existe muito. Que, na verdade, é o efeito chamado efeito nocebo. O efeito nocebo, ele acontece exatamente quando os pacientes sabem dos efeitos colaterais de uma medicação e eles sofrem desse efeito colateral. Diferente do placebo, que é a medição sobre o que aquela medicação realmente causa, O que ela faria. a diferença entre a farinha e um paracetamol, por exemplo. O maior exemplo de efeito nocebo sou eu. Porque tu, Maior e tu hipocondríaca também. que E tu existe no também. mundo. Ah, é? A Paty, se você olha para ela e Ele fala eu assim, aprendi você com tá ele. pálida. Eu já estou desmaiando. Desmaia. Ah, não, mas aí é E é- hipocondria. Cara, Mas tem é cada o efeito história da da finasterida. uso a Paty. gazão. É o Vocês efeito da... lembram das histórias dela da época da Covid, meu amigo? E tu que fazia teste todo dia, Meu meu amigo. Deus, desse Ah, não, mentiroso. eu vi isso, que ele andava com o Paty cotonete na era mão. terrível, cara. Oh, Mas- agora falando desse negócio Bom. igual, tem quanto tempo você toma a medicação do... 7 anos. Tem Mais de 7 7 anos que você toma a medicação, que é o finasterida, e depois trocou tomo para o dudasterida, dudasterida, isso né? aí. Ele trocou recentemente. Existem alguns pacientes que falam assim, tipo assim, o Jorge, ele tem 7 anos que ele está tomando. Tem quanto tempo você está junto com a Amanda? 9. 9 pra anos que ele 10 está anos. junto com a Amanda. Lá 10 vem. anos. Não vem não. Aí vamos supor, ele começou, né? Com quantos anos você começou a tomar? Uns 29 anos. Com 28 anos. 28 anos. Aí vamos supor que aí agora ele casou, estão juntos em 9. Aí daqui a 5 anos mais, ou 10 anos, vamos supor daqui a 10 anos, você volta e fala assim, cara,
Eu tô tomando finasterida. Eu sim. E que é? Olha, minha libido baixou. Aí ele tá com 3 filhos, um correndo, o outro pulando. E ele acha que é a libido que baixou. Deixa eu explicar o que acontece. Eu tenho que 2. baixa. Isso é Quando é que vida, tu tem meu filho. vontade? Não, Isso é a outra vida coisa. real. É a vida real. Outra coisa. Olha outra situação. Muito bem lembrado, é tenho verdade. Isso se 45 confunde anos. muito, né? Eu tenho 45 anos. Vou fazer 46 esse ano. Eu estava em novembro, outubro, eu comecei a sentir um pouco assim, né? Você lembra? É. Tava mais pra baixo, rocochô e tal. Não é que eu diminui meu libido, não, tá? Até, Michele, até porque tu tava pra se casar, o cara com um relacionamento, né? A flor da pele. Aí o que acontece? Aí eu tava assim, né? Aí eu fui medir minha testosterona. Ela sempre foi normal alta, ela tava um pouquinho mais baixa. Aí o que eu fiz? Aí eu repus, voltou, veio com tudo, de novo. Voltei a ficar normal. Beleza. Agora vamos fazer uma pergunta. Normal com uma mala do cara. É. E se Chato, eu tivesse, irritado. olha só, se eu tivesse tomando finasterida, se eu tivesse começado a tomar dudasterida com 40 anos ou com 42 anos, aí eu chegava e ia falar assim, eu já ouvi falar que a dudasterida deixa a gente mais cansadinho mesmo. A culpa era de quem? Da pobre, Da coitada. pobre da dudasterida. E não era. Outra situação e a última só. Tem um amigo meu, que eu não posso falar o nome dele, aí um dia ele foi, é verdade, um amigo meu, ele sempre bebeu e tudo, e fez festa. Aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, cara, bebi, tomei todas ontem, aí fui chegar à noite, fui transar com minha mulher, eu não tive ereção. Aí eu fui, falei, tá, aí no outro dia levantei, fui lá, ufa, graças a Deus. Eu achei isso e serviu de exemplo pra mim. É aí um eu amigo perguntei, teu. É um amigo meu. Entendi. Aí eu virei pra ele e falei assim, imagina se você tomasse A medicação. a medicação. Qual que seria a causa? A medicação. Claro. Mas aí o que o cara ia virar e falar? Mas eu sempre bebi e nunca. E pelo contrário, sempre me aumentou o tesão. Eu tenho mais tesão quando eu tô bêbado. Eu tenho mais tesão quando eu tô. Mas dessa vez eu brochei. Aí ele ia jogar a culpa onde? Entendeu? A pessoa não ia parar pra pensar. E o cara ele ia falar assim: ele ia pegar o telefone, se ele estivesse tomando, ele ia me ligar e falar assim: Pati, não quero tomar esse remédio nunca mais na minha vida. Então, O pior, as associações não ia que nem a gente tem que avisar, fazer. ia parar de tomar por conta. Pois é. Acontece Eles muito. param. Então existem milhões de causas, da mesma forma como a gente já viu alguns médicos falando que esses medicamentos podem causar a depressão, Ah, meu né? Deus. Gente, Isso é um assunto a depressão ela pode que aparecer precisa- em qualquer é. momento da vida. Exato. A Na tristeza, verdade, a insônia, na tudo. verdade, isso é uma coisa, ainda bem que tu tocou no assunto. Isso é uma coisa que se tem que ter muito claro na cabeça de qualquer pessoa, e aqui não estou falando só de cabelo. Tristeza, tinha um cara que falava isso. Tristeza é diferente de depressão, tá? Então estar triste Lógico. é normal. Estar triste faz parte da vida, assim como se está alegre. Agora, a depressão, aquele histórico pessoal, o uso de medicações, tudo isso pode ser um agregador. Mas vamos lá, Pati, quantos meninos chegam dentro de uma consulta com o boné em cima do joelho? Inúmeros. 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 Então, E assim, nós estamos falando de um indivíduo frágil. que já tá com a autoestima abalada. Autoestima abalada, que pode estar sem estar com vontade de sair de casa e de ir num evento social. Aí tu Tem vem me dizer muito que o paciente problema é a que fala. medicação para calvície? Calma Tem- aí. Tem muito paciente que fala, eu não fui no casamento da minha irmã porque não podia usar boné. Olha só, cara. E aí é a finasterida que Nossa, causa depressão, Teve um entende? cara aí, É, ano e aí, passado, não, e casualmente ele tá tomando finasterida, Aham. porque algum. Não, eu enfim, não fui no alguém casamento prescreveu. porque eu tô tomando E ele nem finasterida. Não, tomando ele tá ficando finasterida. deprimido porque ele E tá esses cara usando tristes, eles nem tão finasterida. Mas se Que não tivesse tá com tomando, cabelo na cabeça e aquilo abala ia vir alguém demais. associar mas a esse- Olha o finasterida. Jorge como é que ele tá Mas- deprimido. Ó. Eu tô muito deprimido. Esse é o problema do mau uso da informação. É. E aí a gente faz o mau uso da informação, a gente que tem muitas vezes propriedade para falar, e isso acaba, o que impacta? A medicação para calvície causa depressão.
Um detalhe que tu estava falando antes sobre que medicações, tu perguntou para a Paty isso, né? É. Que medicações fazem? Tu sabia que não existe medicação para calvície? Se tu for analisar o que a gente tem de mais atual hoje, Paty, é Elas isso, são né? todas medicações que foram Por efeito colateral, né? Para outras coisas e por efeito Perfeito. colateral. E fez crescer exatamente. cabelo de efeito E colateral. aí- Que nem aquele colírio para cílio, não foi também? Sim, Isso aí. o Tinha um timolol, colírio, que daí aham, usava o timolol. colírio e os cílios ficaram Pra grandes. glaucoma, era usado pra glaucoma e viram que cresce cabelo. Viagra, mesma coisa. coração. Os estudos do Viagra eram feitos para tratamento de hipertensão e aí viram que os caras vinham para pro trial lá, que estava sendo estudado, vinham de pinto duro. Oh, maravilhoso. Vamos mudar o escopo do estudo. E Mas- agora, falando também sobre essa questão do acesso à informação, que nós somos pessoas que estamos divulgando coisas, então é pra gente ter muito cuidado, né, com a nossa divulgação. Muito cuidado. A gente estava até falando hoje sobre a tal da divulgação de todos esses tratamentos capilares que são feitos, que são caríssimos, né? Por isso que eu te Tratamentos perguntei, de- porque é muita informação e tu nunca sabe o que é sério e o que tem funciona. muita gente que atalha, né, a informação, não faz FUE, ou não faz transplante, ou por algum motivo, por outro, não pode, ou não sabe, enfim, e acaba indicando para muitos pacientes tratamentos capilares caríssimos, em clínica, tratamentos injetáveis, mesoterapia e tudo mais, e não começa pelo básico, Sim, que é o arroz eu e já vi- feijão. eu já vi também, sabe o quê? Laser. Vou embora daqui. Não faz isso, Carmelo. Não, é, Não faz isso. para, vai Começa- começar. Eu começo a me sentir mal. Não, mas isso aí é uma exceção da exceção. Porque é a teoria, porque é É. a fisiologia. Laser fotona para tratamento de calvície. Ah, não, pelo Não, amor de Deus. funciona. Ah, não. Tu viu isso já? Não. Sim. É porque na teoria, o que faria? Um Sim. estímulo da raiz pela reação inflamatória e isso faz crescer cabelo, né? É o estímulo É, a teoria é O maravilhosa. estímulo né? da conta bancária Mas de eu quem tá sempre rodando. prefiro a prática. Salino. Então Tá? tem que ter muito Teoria cuidado com isso também. maravilhosa. É, mas é que é o que eu falo para os pacientes. Hoje a gente fala sobre transplante capilar e virou negociação de balcão. Virou papo de balcão. E é aquela coisa de tu agregar, porque aquele já me dá mais umas injeções na cabeça, aquele já me dá Isso. umas vitaminazinhas que eu ganho. Então, assim, É. esses dias, deixa eu contar essa. Esses dias veio um amigo meu, né? Ele não vou citar nomes aqui, mas é do mesmo grupo de amigos, e aí um deles me procurou. E ele Deixa eu disse arrumar assim, tua gravata. Obrigado. É muito atencioso da tua parte. E um deles veio me procurar e disse assim, Jorge, olha só, meu cabelo está ficando ralo. Eu não queria fazer cirurgia agora, eu estou sem grana para fazer cirurgia agora, mas assim, até eu decidir pela cirurgia, eu já queria ir tratando. Eu disse, cara, tu vê que caiu do céu. É exatamente isso. As decisões, quando elas são feitas acerca da cirurgia, elas podem ser feitas no momento que o paciente quiser. Mas, velho, vamos tratar a doencinha, o que tu acha? E aí eu Né? comecei o tratamento com ele da forma mais básica possível. 90, 80, vamos falar, 80 ou 90% do tratamento são medicações via oral que a gente deixa em casa. Home care, tá? Deixei para ele. E aí um colega, um amigo do mesmo grupo, escutou aquilo e ficou quieto. E aí ele viu essas propagandas que rolam no Instagram de consulta sobre calvície Isso. e adivinha, ele foi fazer uma consulta Ah. e quando tu ia fazer a consulta lá, ele foi porque tu ganhava um relógio. Um Não. relógio de pulso. Que- Tipo, eu me lembro quando era criança, tu comprava uma enciclopédia e ganhava uma vitrolinha. Essa eu nunca vi, não. Relógio. Olha o ponto que Eu já chegamos vi, eu já para vi. poder atrair as pessoas. Ele foi para consulta não. porque ele ganhava um relógio. Adivinha o que aconteceu? Ele foi lá, deram o tratamento, ele ganhou um kitzinho personalizado, tudo feito pensado para você, Aham. para você, Pelo qual ele pagou. pelo qual ele pagou. Mais caro se ele tivesse mandado mas fazer. Mas Não, ele às saiu de vezes lá até barato, tá? Às com vezes um é barato. relógio. E engrupiram ele com alguma coisa. Alguns meses depois, O relógio parou de funcionar. não. Ele veio me procurar para ver o que ele faria pro cabelo dele, porque as coisas não estavam acontecendo. Como tinha E dito. o colega, não estou dizendo que isso é mérito completo, mas é que assim, ó, cara, é pelo óbvio. Quem veio me procurar e sabia da orientação correta sobre como tratar, tá lá sem relógio no pulso, mas tá com cabelo. Pronto, E agora, Jorge. quem foi lá
ludibriado e direto. Mas seduz, né? Olha só, Seduz. os caras são Eu sinto campeão. falta da padaria que muito dava sem um noção, né? calendário. O homem é seduzido por um bar. Tu quer que ele O faça gás o que quê? tu comprava, ganhava Não tem um calendário jeito. de geladeira. Tu ganha um calendário. Não, Então, não, agora só na clínica tu vão abrir ganhar também. uma Cara, breja, se tu bar, faz uma coisa, Depois eu te fala dou das uma long mulheres, neck. né? Tudo bem que mulher O até que eu também tenho que gosta. fazer pra ganhar uma long neck? Não, pelo amor de Deus. E agora Então, assim, ó, muito cuidado, meninos, muito cuidado. Isso é uma coisa muito fato. Esses dias veio um paciente aqui, ele veio com a seguinte lógica. Eu tinha que resolver meu problema. Eu fui lá e fiz. E não pesquisei sobre onde eu ia fazer, como eu ia fazer, o que ia fazer. Aí, óbvio que ele veio com um resultado que tava uma merda, o cabelo tava feio, a disposição tava horrível. Ele fez um transplante. Fez um transplante. Aquilo Então, que assim, o Carmelo fala, o ruim é fazer transplante o ruim. ruim, não é feio feio, fazer Feio é transplante. fazer transplante Feio fazer feio. transplante feio. Ontem mesmo um rapaz me chegou e disse assim, mas tu tem transplante, graças a Deus. E Patrícia, muito obrigado. Muito De bem nada. feito, muito lindo, maravilhoso. E isso E me faz tempo, restitui. né, que a gente fez esse transplante. Faz 4 anos. vai fazer 4 anos. 4 anos. Então, assim, ó, as decisões elas têm que ser tomadas da melhor forma. Isso parece óbvio. Repete. Esses dias o Carmelo chegou para mim e ele disse assim, cara, eu tô cansado das avaliações capilares. Porque a gente tem que repetir. E nosso papel Não, é esse sabe também. por quê? Porque a gente Repetir joga e contra. repetir. Parece que assim, que é só a gente que joga contra uma coisa que está sendo replicado por todo mundo, porque está todo mundo pensando, porque você sabe, pra gente não é questão de dinheiro, a gente não tá nem aí. É. Porque seria muito fácil a gente replicar um tratamentinho de mesoterapia capilar que custa R$80 o kit que dá para fazer em 6 Meu amigo, pessoas. então vamos lá. Há 4 anos Então- atrás, quem é que veio procurar a gente para fazer boné de LED e uma linha de produtos para cabelo que a gente negou? Ah, sei. Não fala. Não, óbvio que eu não vou falar, mas Tá. eu tô dizendo assim, ó. Mas é uma o empresa mercado muito tá grande. aí, entendeu? Uma empresa muito grande nos Uma procurou. das maiores Boné empresas de do LED. Brasil. Mas é era muito Era grande. para desenvolver É uma uma empresa. linha de produtos É. para calvície. E aí eles queriam fazer uma série de coisas que aí o Carmelo É uma olhando e franquia disse, violenta cara, do eu não Brasil." vou assinar meu nome nisso. Por Não. quê? Porque são coisas que não vão dar Não o resultado. funcionam. Não vão E aí, Quando a funcionar. gente sabe o que fala que é? das tecnologias que não funcionam. Não é questão Então, disso. olha só, olha Nós só. não vamos estar linkados com pessoa, com coisa que não resolva nunca. E Pelo isso menos que você vamos tá tentar, falando, vamos não, tentar. Nós isso que vamos, você está né? falando aí de... Tudo bem de- tu de- errar, mas... Tá, mas isso que você está falando... Mas eu já errei também. Sim, mas todo eu já mundo erra, errei, graças mas a Deus. na hora que eu vi, eu falei, para. Beleza, é isso Mas que o a gente problema é precisa. seguir o erro. Mas eu errei acreditando nos outros. Acreditando nas falsas promessas, Perfeito. tá? E eu acreditava, testava, via, mas rapidinho eu falava, até mesmo hoje, antes de lançar qualquer coisa, a gente faz na gente e vê se aquilo realmente funciona ou não. Detalhe aqui que você está falando aí, aproveita esse gancho aí, que você está falando dessas coisas e tudo. As mesoterapia capilar, não é que o tratamento ele tá voltado, é que nem você falou, você falou 90%. Eu vou falar 95%. mas é que tá? eu 95% concordo ou contigo. até mais. Até mais. Mas aí, o Concordo. que acontece? Algumas pessoas fazem assim, porque esses tratamentos, então, olha, você faz transplante, eu te dou 10 sessões de mesoterapia na clínica. Aí tem gente que fala assim, meu amigo, ele estava iniciando uma calvície, ele fez mesoterapia e melhorou. Tá. O que mais que ele fez? Não, ele tomou Avodart, minoxidil e fez mesoterapia. Vai. Pelo amor de Deus. olha eu só. tenho um monte de pergunta O que pra melhorou fazer. com a Tem um mesoterapia? monte de coisa que eu quero Não, falar. Patrícia, Não, mas e mesmo assim, então, olha... resolveu o problema? Não, mas não é que resolveu, mas melhorou. justamente O se não melhorou. resolveu. Quantas mesoterapias já fez na sua vida? Nenhuma. Nenhuma. Rafa, quantas vezes já fez? Nenhuma. E tamo aqui Vivian todo fez dia. um monte, olha como é que ele tá, ó. Tá vendo? Não. Tá, eu quero falar do meu caso. Patrícia, eu quero falar com a Patrícia, parte do antes meu de falar- caso. Antes de eu entrar pro teu caso, Fer. Ah. Patrícia, o que faz com esses meninos aí? Diz aí, o que faz? Como é que se lida com tanto vamos tentar resumir de uma parte assim. O que se faz com esses meninos que hoje são obcecados pela suplementação hormonal e querem ter cabelo? E o que faz com esses meninos que procuram alternativas para tratar o cabelo e às vezes têm até dificuldade sobre orientação? Hoje, Vai. a medicina tem que ser integrativa. Tu vai achar um médico que consiga te dar um suporte para fazer tua reposição hormonal e a gente vai trabalhar concomitante com esse médico. A gente vai tratar o cabelinho e vai tratar a questão da suplementação Eu hormonal. prometi É a que eu não primeira- ia interromper hoje. Que eu Tu tô prometeu, cansado de interromper os outros, mas infelizmente, Paty, o cara a maioria das vezes, quando ele vai E eu já tô num acostumada. cara para procurar tratar o corpo, ele vai priorizar o quê? O corpo. O corpo do cara. E
foda-se o cabelo dele. É. Eu vou deixar ele forte. Por isso que a medicina tá? tem que ser integrativa. Isso. Eu vou deixar ele massa, porque o que está em nome aqui é o o meu meu corpo. Então eu prefiro o quê? Fazer das coisas do jeito que eu tenho que fazer. E muitas vezes, me desculpa, foda-se o cabelo do cara, mas o corpo dele vai ficar massa. E isso que você está falando de integrativa, infelizmente isso não acontece. Mas Entendeu? esses É caras- quem tem mais voz no Instagram ou nas redes sociais é que vai falar mais forte. É. Infelizmente é assim. E vocês que recebem, daí esses caras que tiveram reposição hormonal e que começaram a ter queda de cabelo, foi orientado para eles? Um amigaço meu que fez transplante há um tempo atrás, um amigaço teu também, né? Ele faz bastante reposição hormonal, vive fazendo reposição hormonal e falou pra gente, eu não vou parar de fazer. É uma coisa que eu vou fazer pro resto da minha vida, mas eu preciso fazer o transplante. Mas O que vocês eu que faço? fazem Mas anamnese. mas ele não É, fez aí É eu- dito reposição. para eles que Sim, pode aí cair o que cabelo? Que acontece? Olha Mas só. ele não fez reposição, ele fez Muita. muita reposição errada. Então, assim, aí, o que né? Ficou com o cabelo acontece? massa. E depois ele... É um paciente que a gente sabe, né, que futuramente pode vir a perder o cabelo, porque a reposição pode fazer o cabelo transplantado cair, em alguns casos onde é desordenada essa suplementação, mas ele está ciente desse caso. E ele disse, o meu auge é agora, é o auge dos meus 30 e poucos anos, eu quero não, também esse agora. esse é outro amigo. Tem vários. O meu auge é agora, Ele então tá eu prefiro massa estar aí, cabeludo esse aí tá agora, massa. mesmo fazendo a reposição, e se futuramente meu cabelo cair por causa da reposição, beleza, eu raspo e deu pra bola. Mas o meu auge é agora, eu quero estar cabeludo agora e eu vou Eu fazer. tava falando... eu Então, tava... tudo que cervejas claras conservam amizades, né? Claro, Aquilo que a ele gente falou fala. bem, ele foi bem E a claro. gente também foi claro com ele. Então, É o que eu tava, vai o ser que eu assim. tava falando, achando, era aquele outro. Você lembra aquele outro que é bem fortão e tudo? Deixa eu te falar o nome. Sim, sim. Uhum. Esse aí, se eu pegar... Você lembra do Taz? Aquele bonequinho do Taz? Sim. Aquele cabeludão? Sim. Sim. Se eu pegasse e fizesse o tanto de hormônio que ele tivesse, o Taz ia estar pelado assim aqui hoje. velho. Porque até nem o Taz que não tem Não, problema não, aquele lá, aquele ninguém lá- aguenta É, aquele mas lá, é que daí é uma entendeu? questão de agregar sensações que isso se traz também com a dismorfia e toda essa questão de busca pelo corpo. Mas, Paty, olha só, e os meninos que buscam tratamentos alternativos, que conselho dá para esses caras, hein? Quais tratamentos alternativos? Qualquer coisa. Desde essas chamadas de Instagram, onde tem fórmulas mágicas, Tá. até o uso... O que Sim, uso de qualquer Tá. coisa que não seja aquilo que a gente sabe que Comece funciona. pelo arroz com feijão. O arroz com feijão é o que funciona, é o básico. É o tratamento oral, que vai ser personalizado para ti, né? Conforme o teu médico decidir. Médico. Mas, sim, sempre orientado pelo médico. Não vai sair na farmácia comprando coisa indiscriminada também, Aleatória, né? aleatória, porque, né, cada um tem um perfil. E é isso que funciona. Começa pelo básico, depois do básico, aí sim. Se tu quiser gastar dinheiro com tratamento capilar injetável, ou quiser usar loção disso, loção daquilo, aí sim, pode usar. Mas começa pelo básico, faz o arroz Nós com estamos feijão. quanto tempo aí E- ai, desculpa. Uma hora. Não, uma hora não. Porque a gente falou só de tratamento, a gente tem que falar de transplante também, né? É isso que eu tô sim. louco pra perguntar. Pergunta. Boa, vamos lá, Fera. Eu tô louco pra perguntar. Vai. Tem um monte de coisa pra Por que perguntar. o teu transplante que a gente fez aqui não deu certo? Não, mentira. Não. Acho que antes de perguntar, eu quero que a Paty explique. Não, antes disso, primeiro, eu não fui atrás do transplante, porque depois tu conta a minha história, que eu já tinha feito 2 vezes, com uma outra técnica e tudo mais, e por que hoje já não daria mais tão certo, até daria se fosse em outras áreas e tudo mais. Mas que também é importante dizer que tudo bem quem quer ficar calvo. Tudo bem. Tá tudo bem, também galera? tá tudo Os bem. calvos Eu vou te também dizer. Tem aquela história da são felizes. melancolia, da depressão, de tá. É normal eu- ser calvo? eu- É normal ser calvo? Sim. E eu vou te É dizer, normal. já é Agora, uma tu não pode sofrer característica. pela calvície sabendo que tem Não é solução. normal fazer um transplante feio, né? Já é tua Exatamente. característica. A gente ia te estranhar um monte de cabelo se a gente fosse pensar em fazer um transplante de novo. E Então, se eu fosse fazer? Eu acho que é legal tu explicar aquele negócio de Lá zona vem doadora, que ele. tem gente que não entende que o cabelo extraído não quem cresce humano, mais. A quem maioria. humano. Rinoplastia, tudo esse... Olha, ele tá Transplante, querendo mais preenchimento uma... em Vocês estão falando de glúteo. mim? Preenchimento em glúteo. Se juntar todo. Eu não tenho uma peniano, gota de ácido hialurônico na minha cara. Se espremer a cara de vocês, dá um tonel. Blepharoplastia Dá um tonel. superior, Eu jurei que eu não ia me fenol, alterar. Vocês pediram. Viviana não grita. Viviana não bate na mesa. Tu Viviana vai lá. sabia? Garota, eu não ia falar. Mas aí agora vocês começaram a me Tu infernizar. sabia que o mesmo Se cara... que espremer tem os a cara cabelos de no nariz, vocês, né? dá um tonel Dá de pra ácido ver, né? hialurônico. Eu não tenho 1 ml. Patrícia, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda ao nosso tu não tem podcast. Tudo rinoplastia, bem? né? Eu tenho Agora rinoplastia. Tem, mas tá muito boa. Tem muito Que boa. falsa. Não foi feita aqui, né, pelo nosso
Caríssimo otorrino, mas ficou muito bem feita. Mentira, Muito bom. Fernando. Então, pra mim vamos você é continuar o nosso lindo. programa, Tá? Vamos, Você é vamos. lindo, você é lindo. Então, Te amo. Amanda, leva o Jorge, por favor. Pergunta se ele não tem que fazer nada em casa. e quem é que vai levar o Carmelo? Ah, Michele, né? Casou, agora leva. Tá bom, vai lá. Bora, vamos voltar lá. Área doadora. Sim, a maioria dos pacientes não sabe onde a gente tira o folículo. Obviamente, ele não vai mais nascer. Ah, mas então como é que vai ficar? Vai ficar um cabelo normal, só que vai ficar um cabelo com um pouco menos de densidade, onde a gente tira, né? A gente toma todo o cuidado, a gente não vai tirar um fio do lado um folículo do lado do outro para deixar falhas na área doadora. A gente tira um folículo, deixa 2, tira um folículo, deixa 2 e aqueles 2 tapam o espacinho daquele que foi tirado. Então a área Olha. doadora, ela fica maravilhosa. Alguns pacientes a gente Por tem isso que extrair vocês um pouquinho cuidam mais. para não ficar muito ralinho, né? Isso, É isso. alguns a gente tem que Aonde extrair vai... um pouquinho mais. Tem paciente que tem Ah. uma calvície do tamanho da tua, por exemplo, com todo respeito, né? Não, mas é Mas isso aí. uma área doadora é compatível. Então a gente tem que extrair um pouco mais, fica mais rala essa área doadora, mas também tá com o cabelo em cima. Quer dizer, né? se eu tirasse todo o cabelo que me sobrou para tapar aqui em cima, Ainda assim a tua ainda não assim eu não ia tapar aqui e Não. ia ficar sem nada Porque aqui, tu né? tem 2 foots. O foot, E pra eu quem que não sou um cara sabe, peludo no E peito. por falar em fute aí, Paty, nós já vamos falar do peito aí. Porque ele falou fute, tá? Então. foot, pra explica quem aí. não sabe, é uma técnica onde é retirada uma faixa do couro cabeludo na região da nuca. É uma técnica, né? É uma técnica que hoje não são todas as clínicas que fazem. A gente não faz aqui. A gente não É a mais muito antiga, adepto do vamos foot. dizer assim. É. Aí é retirado toda uma faixa da região doadora e desta como faixa dar um depois zoom na aqui? mesa. Ali, ó. Tem como dar um Isso. zoom aqui? O Eduardo depois O providencia. Eduardo esse providencia zoom. depois a gente esse bota uma zoom aqui, foto. ó. A gente bota uma foto. O Eduardo, da o minha Eduardo tá cicatriz. adorando o tema hoje, olha lá pra você ver, ó. Não, Eduardo já vai pra faca. Tu não viu o teu dublê? A gente achou um dublê pra ti, quando tu não puder fazer o depois a gente vai te mostrar. Ah, é verdade. Então a técnica fute então é que é- corta, né? corta, E daí- a fouet. Peraí, aí coloca a faixa de cabelo na mesa e retira as unidades daquela faixinha de cabelo. Daquela faixinha, do couro cabeludo Isso. inteiro ali. Né? Isso, só que pensa, a gente tem uma área muito restrita. Então, obviamente, pra tua calvície não iria adiantar nada, né? Como não adiantou. Agora, o fouet não. Foi a gente retira... eu brinco com os pacientes que é como se fosse uma serra-copo, né? Uma broquinha que a gente usa, o paciente entende por serra-copo, que daí é mais didático, Mas né? tem que ser, né? Boa. Tem que falar na língua que o cara vai punch, entender. Que é o punch. São punches milimétricos, então é aquela serrinha copo que vai fazer a incisão ao redor do folículo, a gente puxa ele e tira um por um. É bem artesanal. Bem Por isso que leva artesanal. horas, né? Por isso que leva horas. Então Se a tira gente um for por ver um. a nível de praticidade de tempo operatório. A nível de não existe. Ah, tá, agora. Desculpa, professor. Professor Vivian. O tempo. Que seja, o né? tempo. Que seja. O tempo operatório de um FUT, de um FUT, é infinitamente menor do que de um Sim, se FUE, a gente né? fosse fazer FUT, a gente poderia fazer 3 num dia, enquanto a gente faz um fouet. Pois é, por isso que ainda é uma cirurgia. É, eu acho que o meu levou 3 horas. Na É, época eu mas tinha apenas Aham. entradas, né? Hoje eu tenho Bom, entradas, Vivian, saídas. se você demorou 3 horas para fazer o que você fez e para ficar do nível que você ficou, a Paty e a equipe das meninas fariam isso aí em 10 minutos. É verdade. Porque Sim, com o são pé nas mais costas, ainda e grávida. Pela quantidade. Paty, mas então assim, por que o cabelo de boneca, hein? Porque o que acontece? Porque esse é um dos estigmas, né? A gente sempre escutou falar, eu acho que É verdade, isso ainda, verdade. olha só, Cebolinha. estamos em 2024 e isso ainda reverbera pelos meninos que vêm procurar cirurgia. Mas era uma Cabelo sequela de do boneca, fute, né? Aí que tá. O cabelo de boneca ele não é somente do fute. Aí. Porque o cabelo de boneca não é remetido ao fute. Ah, ele Se eu não é fizer exclusivo do um fute? fute E pra quem não implantar- sabe, o cabelo de bonecas era aqueles tufinhos, que daí sim, né? Ficavam Se eu fizer vários. um fute e implantar do método, por exemplo, que a gente implanta, beleza, ok. Tá. Mas se eu fizer um fute ou um fouet e implantar mais de uma unidade folicular por incisão, aí vai ficar aquele cabelinho de boneca, aquela Isso cebolinha. também depende muito também do que? Do ângulo de nascimento. Porque como eles plantavam o tufinho de cabelo e eles nasciam, para cada buraquinho nasciam, às vezes, tinha 5, 10 É o que acontece com o fios meu, eu tenho que ficar nascendo. Exato. raspando porque eles nascem todos os pitocos. Isso mesmo. Porque ao reto pra invés de cima. Isso fazer é- mais incisões, eram menos incisões e vários folículos implantados. E muito na mesma interessante isso que a Paty falou do fute e do fouet, porque tinham também o famoso Dr. Broca. Você sabia disso? Não. Doutor Broca? Não sabia não? Não. Existia um Dr. Broca na Paty. Tem a serra-copo e tem a broca, né? A broca que ele Que, fala que é o um- punch que a gente usa, ele é milimétrico. Então os caras, eles começaram a usar, fazer com uns punch
grosso. Inclusive, o cara, quando raspava a cabeça, a gente tem vários casos de pacientes que fizeram em Tem alguns muita lugares foto até na internet. e né? faziam uns Mas os punch de clarões- tração. Eram vários. E aí a zona que- doadora maior fica que tudo punch esburacado. de biópsia. Isso, Ah, e fazia assim mesmo. louco. Aham. E recente, tá? Tinha um famoso lá em Aham. Belo Horizonte que eles chamavam ele de Dr. Broca. Olha aí, o cara ganhou até apelido. Ganhou. Eu não ia querer, Tinha. não, esse apelido. Deus me Então, livre. mas eu, Paty, me diz uma coisa. Qual que é a diferença de fio e unidade folicular? Isso é uma confusão bem grande, né? Então, a unidade folicular é composta pelo fio ou pelos fios, né? Então, Uma se uni- eu falo que eu fiz um transplante de 25 mil fios, Beleza? Pode ser? pode? Pode ser, porque a gente está calculando a quantidade de fios e multiplicando pela... Por exemplo, assim, eu fiz um transplante de 6 mil unidades foliculares. E o paciente teve a maioria dessas unidades foliculares de... 3 três, fios exato. por unidade. É, mais raro, né? Mas vamos botar aqui Tá, 3. vamos... No Não, mas total, tem ele fez clínica um que todos os transplante... transplantes multiplicam por 3, tá? Eu já vi isso aí. Normalmente essa média é menor, mas A do enfim. Jorge É aquilo era que o Caramelo falou no início, né? Isso. Que é a história da unidade folicular. E aí ele pode ter 1, 2, 3 fiozinhos. E aí, digamos que desses 6 mil, a média dele foi de cada folículo ter 3 fios. Ele vai ter um transplante final com 18 mil fios. Então foram Essa é- 6 Mas mil assim, unidades não, foliculares, você calcula. 18 mil Você fios. tirou São coisas... igual o Jorge. O Jorge foram 6 mil fios, 6 mil unidades foliculares. Então é cuidado, separado as unidades de 1, 2, 3, 4. Depois soma tantas de 1, tantas de 2, tantas de 3, tantas de 4. Multiplica tudo, faz isso e tal, não sei o que, e vê mas lá. separa A tudo. do Jorge deu uma média de 2,5. E é uma média excelente. Tá? Então, isso é um detalhe que ter mais uma média alta de fios por unidade folicular fala a favor de mais volume. Isso é Ou pessoal, até cada paciente tem a Tem sua... paciente que pede assim, tira só os mais grossos, os que mais tem fio. Não, a gente também precisa dos de 1, porque a gente não pode implantar a unidade folicular com mais de um fio em frente, em têmpora. Senão vai ficar cabelo de cebolinha também. Entendeu? Então, assim, não é a média ela tem que ser da maneira correta. Ou não, seja, é muito artesanal. é muito artesanal. Muito artesanal. Muito artesanal. E- Isso aí. Boa, demais. Então, assim, hoje a gente sabe que as evoluções aconteceram muito no campo de transplante capilar. A gente sabe que a dependência técnica, isso é uma coisa que a gente conversa bastante dentro do consultório, de que a experiência é que conta muito e que o paciente tem que participar dessa jogada. A doença capilar, ela vai sempre existir. Vai sempre existir enquanto tiver um problema genético. Enquanto tiver cabelo em áreas doentes, vai sempre existir a calvície. A diferença é que as pessoas não sofrem absolutamente nada por isso, né? Não tem uma consequência orgânica. E aí isso fica um pouco negligenciado pelo próprio paciente. É aquilo que a gente fala. A calvície ela é uma doença tão crônica quanto uma hipertensão, uma diabetes. Exatamente, Só exatamente. que, claro, a calvície não vai matar ninguém. Né? Exatamente. Então, assim, no campo da cirurgia, isso tem que ser muito bem... Eu adoro os pacientes que vêm depois de uma pesquisa, ou vêm depois de algumas consultas atrás dessa recuperação Porque capilar. o homem também é muito... O homem já é diferente de mulher nas consultas. Né? A Mas mulher é mais completamente. impulsiva, às vezes para fazer vamos dizer assim, uma compra, tá? E homem você sabe que ele pesquisa mais. Geralmente eles pesquisam muito. Tem homens que ficam anos pesquisando clínica de transplante. Isso. É anos. verdade, é verdade. Então a segurança que se tem hoje é mais palpável, hoje é mais real. Aquele Fernando que foi procurar uma restauração capilar há uns anos atrás, hoje certamente teria mais coragem ainda do que tu já teve naquele tempo para procurar soluções e soluções que a gente pode dizer definitivas para a calvície. Agora, a doença vai continuar acontecendo, vai. O que a Paty me deu sobre relação de remanejamento, grava isso, tá, ô cabeção? Transplante capilar nada mais é do que um remanejamento das unidades foliculares da tua cabeça. Não Perfeito. cura a calvície. Por isso que se chama Perfeito. transplante, não Por implante, isso, né? Exato. por isso que daí soluciona Transplanta mais de um aquela lugar pro outro. dúvida. Onde eu tiro, cresce? Não, a gente está só Não é realocando. grama. Realocando. Isso é um jogo de tapar furos. Então, assim, ó, a Paty fez essa troca comigo. Ela fez algo que eu não poderia fazer por mim mesmo, que é a cirurgia. Realocar. Agora, o que eu faço pela Paty e por mim mesmo é tratar o meu cabelo. Mas você Aquele pode- cabelo que tá na minha cabeça e fazendo esse tupete que eu tô aqui,
ele se soma junto com a cirurgia. O mérito todo eu jogo para a Paty. Mas o compartilhamento da missão é nosso. Mas é 50%, 50%. Boa. Exato, né? exato. E essa conversa que tem que acontecer com os Exato. cabeção. Velho, não acha que tu vai fazer 200 transplantes e vai solucionar a tua vida, tá? Isso é uma furada, não é assim que funciona. Mas, infelizmente, é o que o pessoal mais É o gosta. que mais... Você pode fazer, o Jorge pode fazer outro transplante caso ele queira fazer depois no futuro? Pode, porque o Jorge ele ainda tem uma área doadora capaz. Por que vamos supor que eu sou fulano, eu só posso fazer uma vez só? Porque talvez você tenha uma área doadora mais É limitada. porque eu sou eu, o Jorge é Jorge, o Vivian é Vivian. Nunca se compare a ninguém, dá, né? meu querido. Isso é A verdade. área pacientes- doadora dele é dele, a dele é dele, a minha é minha. Teve Entendeu? pacientes que já tinham feito 2 FUTs e a gente conseguiu tirar 7 mil unidades foliculares. Maravilhoso. fazendo um transplante perfeito. Tem cara que fez um tinha fuê 2. e não dá pra Pois fazer. é, já que tu tá falando disso, Paty, eu vi que tu tava a questão da... Vamos lá, voltar um pouquinho pela ânsia do Fernando, que ele queria fazer as perguntas, porque ele queria analisar o caso dele. Existe uma modalidade dentro da cirurgia capilar que a gente chama de BHT, né? É isso? Sim, Body Hair Transplant. Muito bem. Isso funciona nesse cara aqui? Então, a gente tem que, Ó, fazer uma... Abre aí, uma- Vivian, deixa eu ver. Você é muito cabeludo aí. Deixa eu ver. Ele é... A gente tem que fazer sempre uma média. Tá. Nossa. Ó. Para, Carmelo. Você sabia que o Vivian, você fica pegando Exógena. no dedo, no É uma peitinho zona dele, exógena. assim, ele fica com tesão? É uma zona. Se tu para... Sabia? Se tu para... Sabia, porque vocês já fizeram isso. As famílias eu cristãs não permitem que eu chego de manhã- responda. eu chego de manhã, às vezes, no bloco. Tem A uma tradição, criança família e presente. propriedade Passando a mão, fico não conversando, permitem passando que eu dedinho assim nele, responda. assim, ó. Vocês são Aí A nojentos. sua mãezinha no céu não Para, permite Carmelo. que eu responda. Vocês são nojentos. Tem criança no Vocês são recinto. nojentos. Que barbaridade, Ele né? tem Vocês tesão. são né? Não, pessoas e- nojentas. Eles têm uma obsessão pela minha sexualidade. Eu já me É perdi. impressionante. Obsessão Porque tu não pelo viu que tava mamilo. falando de Impressionante, ti antes, senhoras tá? e senhores. Isso eles A falam na tua obsessão que presença. eles Tu não viu que têm. eles estavam falando na tua ausência. Imagina você ter tesão e ficar passando dedinho assim. Que coisa nojenta, Carmelo. Olha só, mais nojento que o tetolé, né? É mais nojento que o Mas tu tetolé. vai tomar, pelo querido. amor de Deus. Tu só não vai saber Não, que tu vai traz o tomar. tetolé, não. Pra quem não sabe, o tetolé vai ser o leite materno que o Jorge vai tomar em forma de Porque picolé. ela faz picolé de leite materno. Existe isso mesmo? Pra Existe. fazer bebê? Ah, Pra vá. fazer pra bebê, quando o dentinho estiver nascendo. Cara, ela sabe tudo de mamãe. Já ela sei. sabe tudo. Já tô dando Mas aula. olha só, voltando lá, Paty. Vamos lá. BHT funciona? Como é que funciona isso? A gente tem muito caso de body hair transplant. A gente faz em muitos pacientes que não tem área doadora suficiente da cabeça para cobrir toda a calvície. Então, claro que a gente vai dar preferência sempre pelo cabelo da cabeça. Tem que existir cabelo da cabeça, não existe transplante somente com fios de peito e de barba, mas eles são complementos aos transplantes. Então, Aquele áreas... do dedão do pé não dá pra tirar aqueles. Dá, só que tu vai ter 1 ou 2. dá. Eu nunca vi pessoas sem mais de 20 no dedão do Inclusive, pé. você sabia que esse dedão do pé ele é muito utilizado para transplante? Muito utilizado, sim. É o melhor cabelo que tem para transplante de cílios. E sobrancelha ou para também. sobrancelha, mas só se for o seu pé, que dá para fazer. Sim, porque vai pegar uma, né? uma Pelo pessoa amor de com Deus. 20 pelos no dedão, é bem raro, né? Então, assim, é uma... E outra coisa, isso é muito importante, porque, então tem muito cabelo no peito, dá pra fazer, gente, é o seguinte, o body hair transplant, esse aí, de fazer de outras Esse partes do da Vivian. cabeça, a gente não consegue fazer uma extração tão grande do corpo como a gente faz, mesmo a gente sendo muito profissional, sendo muito A mecânica rápido. da cirurgia é diferente. né? É, isso que eu acho que tem que deixar claro. Não, Que se eu e quiser é mais tirar molinho, tudo daqui. é mais molinho. pra Mas é um dizer fio assim, Não diferente. precisa nem do Rafa, né? É Só ficar diferente. aqui, ó. No... Em um transplante de 10 horas Até e tu, meia, Brutus. Vivian. Ah, teu mamilo Vivian. virou trend Ó, agora. em um transplante de 10 horas e meia, que é o nosso recorde, que foi de cabeça, tá? Impossível. Gente, tem gente de 1 metro, tem gente de 2 metros de altura e cabeça pequena e cabeça grande. Tem gente que tem cabeça, eu já falei, não se compare. Então, em um transplante de 10 horas e meia, que nós tiramos 11.600 unidades, Uau. tá? Se fosse Desse um cara aqui, cara, inclusive, Aham, tá bem agora. Ah, que legal. se fosse um cara que tivesse uma boa unidade folicular de tórax e barba, a gente, um transplante de 10 horas e meia, a gente conseguiria fazer 4.000 unidades. Isso eu nunca vi em lugar nenhum do mundo, 4.000 unidades. Mas por isso que, BHT. se você fosse fazer em extração de tórax, a gente conseguiria fazer. Porém, a gente teria que fazer umas 3 sessões, né, Paty?
E ficaria umas muito 2, massa, Isso. tá? Mas, ó, as pessoas são calvas por quê? Porque Pensando. ela não se importa com a calvície ou porque ela não tem área doadora. Isso é problema dela. O Sérgio, meu motorista, ele é calvo 10 anos que ele é louco para ter transplante, fazer transplante, mas não tem cabelo no peito nenhum e a área doadora dele é Tu pequena. viu por que se ele fala de Jorge Mateus, as pessoas acreditam? Porque é o Sérgio, motorista dele. Dele. É o motorista dele. Somente É, ele dele. tem É o motorista da clínica. Só do Carmelo. E aí o Carmelo Desculpa, autoriza desculpa. todos Queridaço. os Quando Quando o dias Carmelo a ele comprar levar os um pacientes, avião, quem é buscar que os vai pacientes, dirigir? Vai fazer ser o as Sérgio. compras. Ou Aí ele autoriza seja, todos os dias o Sérgio, motorista dele, Dele. a trabalhar para a clínica. Ou seja, a pessoa é calva porque ele queria fazer transplante, mas não dá de forma alguma, porque também não existe possibilidade de tirar, já respondendo, cabelo de outra pessoa para colocar ali. Ou pessoas que são calvas porque querem. O Vivian, mesmo se ele tivesse possibilidade de fazer, ele tem, mas vai ser mais difícil. Mas se ele tivesse a área doadora, eu já perguntei para ele uma vez, Vivian, se você quisesse fazer transplante, você faria? Ele falou assim, não, por quê? Porque eu gosto de ser assim. Da mesma forma como as pessoas, quando eu fiz o lifting, as pessoas perguntavam, você fez o lifting e agora você deveria fazer o nariz. Meu, Me deixa. vai catar coquinho, velho. Hoje ele O tá- nariz hoje é ele tá- meu. Mas eu acho que Eu tu devia gosto do fazer meu o nariz. Eu tentei Eu fazer as gosto do meu orelhas dele, ele não nariz. quis. O cara que falou né? isso pra Ele é mim, assim, às estranho, vezes. né? O cara que Ele tem falou uma isso cara aí no meu estranha. Instagram. Tá, olha Ó, só. o cara que falou isso no Instagram, eu entrei no Instagram dele pra ver. Deu vontade de Chegou a falar ficar assim, vermelho. meu, por que você não faz uma lipoaspiração nessa barriga? Tá, ó, olha, ele joga. Entendeu? Olha Aí só. começou Vem o cá. bate-boca no Pati, Instagram. vamos lá. A gente falou sobre cabelo, a gente falou sobre... Quase nem tocamos no assunto barba, que existe também e que preferencialmente é dada essa opção. Para meninos que não têm calvície, obviamente, né? Eu amo fazer transplante de barba. É mesmo? Amo muito de paixão. massa. Só que ele é bem, assim, ele é mais difícil de fazer, né? Ele Tá. é mais trabalhoso, ele cansa mais, mas Perfeito. eu amo fazer transplante de barba. Tá, mas olha só, tem E aí uma... tira da cabeça e Põe na bota na barba. barba. Vamos lá, vamos aproveitar esses minutinhos finais que a gente tem aqui com vocês duas. Aham. É um tema grande, né? Eu acho que é tem grandíssimo. A gente vai muitos. voltar a Da falar próxima sobre vez isso. A gente vai falar Com só certeza. transplante. Esse ficou mais de tratamentos também, né? Olha só. E esse papo de transplante de sobrancelha que tá rolando aí? E aí? E aí que... Acabou micropigmentação? Não, eu acho que os trabalhos também podem se complementar e tem gente que vai ter mais indicação de fazer micropigmentação Super do que indicamos. transplante. Mas o Micropigmentação. transplante de sobrancelha tá vindo com tudo. A gente já tá Yes. fazendo há algum tempinho e tá bombando. Os nossos resultados estão maravilhosos. Eu E tenho não é aqui, ó, fácil aqui. não, tá, bebê? Vamos botar Não, o é Duda. fácil. Deixa eu explicar. Depois o Miguel passa O pro problema Eduardo do ali e coloca transplante na de tela para nós. sobrancelha- Tem um transplante de sobrancelha muito legal que a gente tem aí. Pode colocar O lá. problema do transplante de sobrancelha é que se tu fizer um fiozinho fora do eixo, Acabou. acabou. Por que as pessoas não fazem, você não vê muito por aí, têmpora? Por quê? Porque se tu fizer um fiozinho fora do eixo, Porque é virou difícil busto. demais, Acabou. porque eu já escutei muito que o Eu acho que tem que alinhar ângulo de tudo, né? nascimento Não, do fio... já cresce assim, ó. Viu, Se não Vivian? fizer- Eu já escutei muito médico falando que o ângulo de nascimento do fio depende do ângulo de incisão. E não é do ângulo de incisão, depende de... Não vou falar, para que você vai ensinar para os outros? Entendeu? Técnica é nossa. Ele Por fala isso que eles todo não dia vão no Instagram. fazer. Aí eu- Não, eu não falo isso aí, eu não falo não. Ah. Isso eu falei só no curso. Verdade. Isso eu só nua e falei no crua. curso. Tá bom, tá Tá? Então, assim, hoje é uma possibilidade, porque da mesma forma que os homens sofrem pela calvície, as mulheres sofrem muito por causa da sobrancelha. falta de Até porque as, sobrancelha, as é. mulheres sofrem mais de doenças da tireoide. Doenças das tireoide causa refação de pelo. Às vezes as mulheres propriamente aí. retiram muito o pelo fazem extração do É, pelo A e gente se veio de perdem uma, Já foi de moda, uma né? época Tirar que Tem foi moda solução ter hoje? só aquele Sobrancelha bem fininha, meu Foi amigo. moda Dá- tirar tirava tudo tudo e em E desenhar. essas meninas hoje têm solução, Patrícia? transplante de sobrancelha. Yes. E aí a gente tira os cabelinhos, né, do pezinho aqui, da nuquinha, que são cabelinhos de um fio que se assemelham bastante aos fiozinhos da sobrancelha. E a gente Legal. realoca eles, a gente implanta. Realoca. na Eu sobrancelha. já vi algumas pessoas se aventurando a fazer e falando disso. Meu amigo, eu quero ver o pós. Vai começar os freaks. Tinha aqueles. Inclusive era o Capitão Caverna que tinha sobrancelha. Aham. Era, não era? Era. Então, vai começar isso aí. Vai começar a era do Capitão Cuidado. E o cabelo cresce igual, não? Sim, ele vai crescendo. Então a né? manutenção Então, vai ter que ser maior. mas assim,
uma mulher já tem que fazer a sobrancelha. A Perfeito. minha até não tá tão bonita hoje, né? Enfim, mas abstrai. Mas a mulher já dedicar- tem que fazer a Tô sempre sobrancelha. impecável, né, Patrícia? Ela tá De- sempre impecável, né? Ela tem uma Sempre. caneca lá embaixo, pra quem não sabe o que diz. A caneca tá escrito assim, pega a caneca, tá escrito, atrasada sim, sem maquiagem nunca. Ai, eu fui até no salão hoje. Da Cara, mesma pra quem forma sabe, que ela é a Patrícia impecável nos antes de vir pra transplantes. clínica, ela vai pro salão. Mas Né? antes, desculpa, a Patrícia é tão impecável no seu próprio cuidado quanto ela faz as cirurgias dela. Parabéns. Ai, Patrícia. muito obrigada. Maravilhosa. Isso é um Excelente comportamento, profissional. Ah, Muito maravilhosa. obrigada. Mas Eu acho que, Aprendi com vocês. eu acho que se a gente for falar sobre capacidades, porque é a prata da casa, né? Mas entre capacidades de médicos que trabalham com transplante capilar, disparadamente a é melhor. Patrícia, Sabe ela que é o fruto não cai técnica. longe do pé, né? Muito bem, a gente se Não, contamina, Patrícia, né? eu falo que os médicos, olha, eu encho a boca para falar isso aí. Eu até brinco assim, devia fazer um campeonato de melhores médicos. Não posso, vou fazer mexã, senão isso não é mexã, não. Ele gosta, Você lembra que a gente tu estava no gosta. congresso lá em Punta Ele Cana? Eu falei gosta. assim, Sim, no congresso em Ai, Punta eu subir Cana. lá, queria. fazer A outra um pega pilha. campeonato, Igual, fazer né? um Eu queria. campeonato para ver velocidade de extração, queria. quantidade de unidades foliculares. Mas ali, filmadinho. Sabe que eu já cheguei filmado. a sonhar com isso Velocidade com os médicos lá de São Paulo. incisão, velocidade de vocês não têm incisão, jeito. velocidade de implantação, desenho, fizesse um campeonato, bota os médicos aqui, meu amigo, eu queria ver. Tô falando que a gente ia ganhar não, tá? E assim, querido. Não, porque eu não posso falar não, porque senão... Paty, fica olha feio só. falar assim, Vamos mas- lá. O papo de transplante, vocês já viram que é um papo gigantesco, assim como a cirurgia é gigantesca. Então, assim, eu acho que vai ficar o convite, e eu vou te deixar o convite aqui. Na próxima, talvez, tu vim com A Isabela? alguém no colo, pode ser? Deixa eu só finalizar aqui, Ah. porque isso é muito importante, a Patrícia. Patrícia, diferenças de... Ai, não me chama de transplante. Patrícia. É Paty. Paty. Essa vai levar uma Diferenças mijada, de né? transplante, que isso é muito importante. Ah, tá, Tem finaliza muita ali. coisa ali que se escuta, as técnicas. Fala Boa. então das técnicas, incluindo FUT, FUE e as outras nomenclaturas ali. Fala ali pra mim. Tá, então assim, FUT a gente já esclareceu, né? Como que a diferença dela pro FUE. Que o Perfeito. FUT a gente tira uma faixa de pele e o FUE a gente vai tirando de um a um. Aí tem umas nomenclaturas novas que, na verdade, o pessoal Não fala é muito... nova. Aí que tá, o pessoal fala muito do implanter, que, por exemplo, o uso de pinça é antigo, o implanter que veio como novidade. Só que, o que acontece? Lá em 92, um cara, eu não me lembro, Como é que é o nome coreano, dele? o Choi, Choi, Choi. um coreano, criou a técnica do implanter. Chamava-se implanter Choi, 92. 92. E aí, como é que fazia? Extraía, colocava o folículo no implanter e com o implanter mesmo, tu furava a cabeça e já colocava o fio. Não tinha pré-incisão com lâmina. Perfeito. Então, essa foi a técnica dele. Aí Como é que era o agora- nome dessa técnica? É técnica Choi. Aí agora o pessoal modernizou. Não, mas era DHI, não? Não, aí agora. Ah. Agora o pessoal quis modernizar para a questão de marketing e tal. Vamos dar um nome diferente, DHI. Técnica DHI. É a mesma coisa. Mesma coisa que É tinha lá em tipo Que o 92. Choi li- fazia. É tipo lipo ultra HD. Isso. Sabe quantos nomes eu encontrei já pesquisando sobre esses tipos de lipoaspiração? Mais de 30. Mais de 360, 30. não é criativo, né? Cara, 360, MD, HD, Ultra HD, Ultra Light, Light 4K. Plus, Vou falar 8K agora, 5D que é mais LED. 4K. Que é LED. OLED. E, E aí, aí? tem muita E gente aí? que fala... Ai, porque a pinça é antiga, o implanter é novo. Não me venha com essa, Tá, mas tem querido. também Não a me outra venha com essa. técnica também de E implante, aí, o que né? aconteceu? Aí veio essa técnica DHI. Aí agora, para modernizar um pouquinho mais, né, a técnica, veio a DNI, que o que é isso? DNI. Tu faz a pré-incisão antes e depois tu implanta com o implanter sem ter a pontinha afiada, Ah, entendeu? entendi. Então dá na mesma, ou tu Quais implantar com o técnicas- implanter ou tu implantar com a pinça. Ah, entendi, vai mas dar não na entendi, mesma. mas qual que é a vantagem? Tá. Depois Na a gente verdade, fala assim, ó, sobre a isso, é só vantagem sobre... vai ser o quê? É o que tu gosta de fazer mais. Qual, é o que tu qual faz que de melhor. você Não faz, tem certo Paty? ou Qual errado. que você sabe fazer? Eu gosto da pinça. Mas qual que você sabe fazer? Todas. Pronto, gente. Cada um faz qual. Qual que é a melhor maneira de fazer? O que tu preferiu, É o tu que a achar gente mais fala em fácil. cirurgia também, né, Jorge? Qual que é a melhor Se aí- técnica? Aquilo que tu domina Se melhor. Ayrton Senna dirigisse com a que tu mão domina esquerda mais. e Schumacher dirigisse com as duas, qual que era o problema? O que importa é você ganhar lá, meu amigo. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Exatamente. Verdade. Então, Eu só quero que não me venham falar que pinça é coisa de antigo. que Ah, implanta. muito bem. Mas depois nós vamos essa é a explicar onda. isso. Vamos lá, Aham. gente. É aquela coisa que a gente estava falando antes. Cuidado, te liga bico de luz, cuidado para não cair nessas armadilhas que se tem. É. A informação, Verdade. ela é única, ela
tem um objetivo em comum, mas ela pode até chegar onde se quer chegar. Pode se fazer um rodeio tão grande que quando vê, tu fica no meio do caminho e danou-se a oportunidade que tu tinha de poder resolver o teu problema. E pegando aquele gancho do que a Paty falou a respeito da medicação, mas saber fazer um feijão com arroz bem feitinho, às vezes vale muito mais Mas do que tu muito inventar mais. um banquete. Mas Exatamente. muito mais. Faz bem Muito feitinho o mais. teu feijão com arroz, Muito que mais. todo mundo vai adorar. Legal. Vai ser uma Exato. baita. Isso aí. Quando a gente foi Ainda pra mais Punta for Cana, mineiro, a né? gente com aquele bifezão inteiro, o que a gente tava com saudade? Do nosso almoço com feijão. Bem feitinho. Bem demais. aí. Muito bem, Patinha. Legal. Episódio 5, sobrevivemos. Boa. Eu muito me bem. comportei mais nesse? Relativamente. Mais ou menos. Relativamente. Mais ou menos. Ele nem falou da amiga que Sobe ia a falar. música, conversamos depois na Mais ou saída. menos. Muito bem, essa foi o nosso papo com Patrícia Tisato. Quem quiser, chega lá. Principais plataformas de streaming, Spotify, YouTube. E a gente tem um link na bio, né? Instagram. @Clínica Harmonia, tu pode chegar lá, tem um Linktree. Nosso Miguelito tá sempre abastecendo as informações por lá. Essa foi Patrícia Tisato, maravilhosa. Próxima ela volta com Baby. Com Isabela. Yes, Isabela, boa noite, minha gente. Muito obrigado, um Boa beijo. noite, E se obrigada. liga, Bico de Luz. Boa!